aula com vocês. Mas meu nome é Tamires Santos, eu sou professora mediadora aqui na Uniaselv. Eu tenho formação em administração e pedagogia, mas eu vi aqui que vocês são do curso de ciências contábeis, né? Antes de eu fazer administração, gente, eu fiz 2 anos de contábeis. E aí eu vi que não era para mim, né? Há muitos anos, tem mais de 10 anos que eu formei em ADM, então pensam, né? E aí eu fui para administração. Mas então assim, eu sei um pouco do curso, né? Mas realmente não era o meu perfil, tá? Tem um perfil mais dinâmico e gostava mais da administração, até porque eu queria focar no RH, né? Então foi melhor assim. Mas assim, eu apaixonei por administração, então, e depois fiz uma outra faculdade, né, em que eu me encontrei também como pedagoga, e não foi para trabalhar com crianças, viu? Foi para entrar mais para a área da educação mesmo, para trabalhar com áreas de aprendizagem, tá? Eu me especializei em pedagogia empresarial, que é voltada para a área de recursos humanos, tá? Sempre fui de recrutamento e seleção, depois eu consegui migrar para treinamento e desenvolvimento, então, por muitos anos, né, graças a Deus eu consegui focar em treinamento e desenvolvimento. É uma área que eu apaixonei, tá? Hoje eu tô finalizando, né, psicopedagogia, que também é uma paixão, e orientação pedagógica, tá? Já atuei como pedagoga e eu gosto muito da orientação, né? Você tem que ter um jogo de cintura, é lidar com pessoas, né, resolver problemas, é o meu perfil. Então eu quase não saí do RH, né? Eu só lido, sem ser com funcionário, lido com aluno, né? No mais é isso. Hoje em dia eu estou em busca do mestrado em educação, então esse ano eu participei do edital, né, mas ainda não passei, mas ano que vem eu retomo, tento de novo, que é assim, a gente vai tentando até passar, né. Não sei se vocês já viram aí, se já deu para perceber o meu sotaque de onde é que eu sou, mas eu sou mineira, tá, uai, a gente fala muito uai. E aí eu queria aproveitar e saber de vocês, de onde é que vocês são. Pode ser estado, né, o estado de vocês, né, podem ir falando no chat, eu tô aqui, eu consigo ver. Então eu sou aqui de Minas, eu tô perto da capital, mas eu sou do interior, tá? Minha cidade é bem pequenininha, minha cidade acho que tem 11.000 habitantes, é muito pequena, né? Amo pessoas e educação, acabei já até falando antes, né? Não recuso um docinho e um guaraná. Hoje no docinho, graças a Deus, eu já tô conseguindo, assim, dosar, mas um guaranazinho eu não nego não, né? Sou viciada em séries e filmes, então assim, ao longo da disciplina, até no final eu trago aqui filmes para vocês. Às vezes, se eu conseguir encaixar com a disciplina, eu trago também, mas se não, eu trago assim boas indicações, porque a gente já economiza um tempo de ficar lá na Netflix meia hora só para pegar um filme, né? E assistir e se frustrar porque o filme é ruim. Sou apaixonada por trilha, gosto de fazer trekking, então sou aventureira. Se tiver algum aventureiro por aqui, principalmente aqui de Minas, que eu já vi que tem um mineiro aqui, deixa eu ver. Não, ainda não apareceu mineiro. Por enquanto não temos mineiros aqui, ó. Tem de Maragogipe, da Bahia, tem da Bahia, deixa eu ver, da Bahia, muita gente da Bahia. Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, Pará. Ainda não apareceu nenhum mineiro. E amo cachorros, tá? Eu tenho um cachorrinho, se chama Teco. Geralmente 8h30, 7 horas é a hora que ele late, tá? Ele tá aqui que eu fico de olho dele pra ele não latir. E no mais, então, como vocês já estão falando, me falem de onde é que vocês são e o que que vocês gostam de fazer. Se tem alguém aí que gosta de alguma coisa aqui que eu falei que eu gosto, tá? A Vitória falou que ela é de Ceará, né? Mas mora em Minas. Onde você mora em Minas, ô Vitória? Aí podem ir falando, gente, que eu vou vendo aqui, tá? Os nossos combinados das aulas, né? Vocês já. Gente, mais um de dorama. A Bárbara falando que gosta de assistir dorama, né? Gente, eu ainda não abri meu coração pro dorama, mas sabe quando você vai, todo mundo fala, eu vou ter que assistir esse trem. Vamos lá. Os combinados da aula, né? Vocês sabem sobre as câmeras e os microfones, eles estão aí desabilitados, mas vocês não são impossibilitados de participarem da aula, tá? A gente até gosta bastante que vocês participam, tá? Eu trouxe aqui até o meu primeiro itemzinho aqui, que eu gosto eu tenho colocado, né? Principalmente pela disciplina, tá, gente? De criarem o hábito, e principalmente para essa disciplina, de pegar uma folha, né, ou um caderno e vocês anotarem. Assim, eu peguei aqui alguns pontos para trazer para vocês, já adiantando, né, até a parte que a da professora, mas é interessante vocês anotarem, porque ainda mais essa disciplina tem prazo, tem muito detalhe, então é importante vocês anotarem. Todas as informações estão lá na trilha e tudo, mas quando a gente anota, já fica assim, você já abre a folha, já tá lá, né? Então é mais fácil para se organizar, tá? Então fica aí a dica.
O código de entrada, eu já falei para vocês, é 639-639. Fixei aí no chat, vocês vão ver que tá até coloridinho, né? O RH e o pedagogia não sai do corpo, então, e eu gosto das coisas coloridinhas, viu, gente? É cientificamente comprovado, né? O cérebro associa melhor, então eu gosto também eu utilizo dessa ferramenta aí para ajudar nessa associação, tá? Lembrando que para ativar desculpa, o código, você tem que ativar a localização do seu celular, senão ele não vai entrar, tá bom? Então, se por acaso você colocar o código aí e não dar certo, provavelmente é a sua localização que tem que estar ativada e não está, tá bom? Olha, achei... Ah, Vitória de Lagoa Santa, então você tá aqui pertinho de mim, Vitória. Lagoa Santa é pertinho, eu tive aí há poucos dias. Fui lá, fingi que eu estava em Paris, né, na foto lá da torre. Né, só sonho, né, gente? Mas tá bom. Então vamos lá. Peguei lá no acesso de vocês, tá? Assim, lá no AVA de vocês, conforme está lá, aqui, o prazo para vocês e o que é que vocês têm que fazer, tá? Que é o produto final, que é a atividade, a professora vai explicar para vocês. E vocês têm tanto a socialização quanto a atividade, né? A postagem e a responder a socialização, vocês têm o prazo até dia 9 de dezembro, tá? 9 de dezembro. Então, começa hoje e acaba 9 de dezembro. Se quiserem, pode tirar o print aí, daí um segundinho para vocês tirarem o print, tá? Mas lá no sistema de vocês, na hora que vocês clicarem lá na disciplina, notas e avaliações, tem lá essa data aí, eu peguei e foi de lá, inclusive, tá bom? Passei. O que eu trouxe aqui? O trabalho, ele é individual, tá? Na nova metodologia não tem correção prévia, mas a professora também vai falar, então, mas a gente costuma tratar tudo em aula, tá? Então, a aula é a oportunidade de você tirar a sua dúvida. Você também pode abrir protocolos, esse aí eu só peço sempre que você sinalize a sua dúvida, porque não dá pra gente corrigir, porque a gente estaria sendo injusto com os demais, né? Mas se você, como é que eu digo, direcionar a sua dúvida, fica mais fácil da gente te ajudar e com certeza, pelo menos aí eu ajudo, tá? Se é formatação da BNT, alguma coisa assim, eu faço o possível para sempre ajudar, tá bom? Podem contar comigo. E aqui eu já trouxe um pedaço aqui da atividade que vai ser de vocês, tá lá na trilha de aprendizagem de vocês, tá? E pelo que eu entendi, vai ser uma atividade que vocês que está lá na trilha, tá? Referente ao, tipo um desafio da J Contábil, a professora depois me corrige, que eu até confirmei com ela, mas é porque eu tava vendo lá. E aí vocês vão atuar como consultores, né? E fazer as análises aí, a professora provavelmente vai explicar melhor. Mas isso aqui tá na etapa única da disciplina lá, não tem etapa 1, unidade 1, 2 e 3, não. É uma unidade única, tá lá na trilha de vocês, tá de fácil acesso, tá? Também trouxe para vocês aqui o template que vocês vão usar, tá? É esse aqui que tá o modelinho lá na trilha que vocês vão baixar. Eu depois coloco para vocês também aqui no Teams em equipes, né? E aí eu vou deixar lá para vocês baixarem, que é esse aqui, esse é o material que vocês vão usar para poder fazer a postagem lá até dia 9 de dezembro, tá? No mais, foram esses são os pontos cruciais, assim, que eu acho importante que vocês pegarem, principalmente esse daqui, ó, da data, tá? Então, que vocês possam anotar ou printar. Tendo alguma dúvida, vocês podem abrir lá o protocolo, que eu vou sempre responder vocês, tá bom? Eu acho que a professora já deve ter chegado, né? Professora, boa noite, muito bom revê-la. Oiê, boa noite. Desculpa, eu me estendi um pouquinho na Sem outra aula, problemas. que surgiram muitas dúvidas e muitos alunos se perderam no horário, entraram no último minuto, mas deu Sem certo. problemas. Ah, é muito bom revê-la, bom ter parceria com a senhora de novo. Adiantei algumas Ah, informações aí, mas o que a senhora precisar, estou por aqui e fico com o pessoal aqui no chat, tá? digo mesmo, menina, quando eu olhei a foto, pensei, ai, essa minha, que bom. É sempre muito bom. Bom, galera, boa noite então. Sejam bem-vindos a essa disciplina, né, de experiência profissional, adequação às normas vigentes. Galera, se preparem para trabalhar, né, entender a perspectiva prática e ainda se divertir um pouco com o nosso contador atrapalhado, João. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Galera, nas outras disciplinas de experiência profissional, eu trazia slides, mas sempre gerava um monte de dúvidas. Então, dessa vez, eu fiz diferente. Dessa vez, eu trouxe a própria trilha de aprendizagem. Então, o que vocês estão vendo aqui é o que aparece para vocês de fato, tá bom? Bom, vamos lá. Experiência profissional, adequação às normas vigentes. Então, antes de mais nada, galera,
aqui vocês vão desenvolver um trabalho em que ele tem uma perspectiva mais prática, perfeito? Bem mais prática nesse sentido, tá? O que que acontece? Vocês vão receber uma série de situações em que vocês precisam solucionar essas situações. Então, dizer literalmente, né, o que que tem de errado, o que que tem de problema, olhar para o CPC e fazer a correção. Galera, ponto importante, similar à experiência profissional do ano passado, publicação em notas e avaliações. Então, a socialização, que é aquela pergunta que vocês respondem, tem o peso de 3 pontos. A postagem do trabalho tem o peso de 7 pontos. E um outro ponto é que tragam, né? Tragam apresentações para a sala de aula, né? Eu sei que não vale nota, que não é obrigatório, mas é tão bom ver vocês apresentando, dá um orgulho danado ver vocês E auxilia muito na apresentando. socialização, né, professora? Isso aí, galera. É outro ponto também, essa questão da socialização, né? É que hoje vocês estão sentados, né, numa cadeira de graduação. Amanhã depois vocês serão coordenadores numa empresa, diretores numa empresa, talvez donos da própria empresa. E essa experiência, ela contribui para que lá na empresa vocês tenham uma maior facilidade para fazer apresentações, né, para desenvolver trabalhos em sala de aula de fato. Então, assim, é interessante, né, que vocês participem, que vocês socializem, que vocês tragam essa experiência de vocês para a sala de aula também e aprendam com essa experiência, né? Perfeito. Então, assim, existem as normas brasileiras de contabilidade e existe o pronunciamento de comitê, né? Existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, perfeito? E considerando o cenário atual, né, e profissional, no ambiente de trabalho existem. Vocês vão pegar uma situação, várias situações, 9 situações, na verdade, em que vocês vão dar consultoria para um contador. Tadinho, João, ele começou agora, tá mais perdido que o cego no tiroteio. Ele esqueceu dos princípios contábeis lá da aula de contabilidade geral, né? E aí ele fez algumas situações que não são condizentes e vocês precisam ajudar ele, né? Então, eu vou explicar um pouquinho mais. Primeiro, o que é o CPC? O Comitê de Pronunciamento Contábil é a norma, né, que rege a elaboração do documento contábil, então, da DRE, da DMPL, né, da DFC. Já a NBC, as normas brasileiras de contabilidade, elas são o conjunto de regulamento. Então, dentro da NBC, nós temos, deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo, a NBCP, que trata da conduta profissional, né, da questão do sigilo cliente, da ética, né? E a NBCT, que trata da execução do trabalho do contador, ok? Então, vocês vão analisar. Aqui tem um videozinho explicando de forma mais profunda para vocês, mas vocês vão visualizar o CPC e a NBC, e vocês, em cima dessas informações do CPC e da NBC, inclusive na trilha de aprendizagem de vocês, se vocês clicarem aqui em cima, ó, Conselho Federal de Contabilidade e Comitê de Pronunciamentos Contábeis, vai aparecer para vocês já certinho os pronunciamentos, isso, né? E aqui as normas também, já vou colocar o link aqui para vocês. E aqui nós temos, né, o Conselho Federal de Contabilidade, certo? Então, o que que acontece? Vocês vão analisar o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as NBCs, né, do Conselho Federal de Contabilidade, e vocês vão ser os consultores do João, né? O João, ele é um cara recém-formado, ele é contador, né? Ele abriu um escritório de contabilidade, J Contábil, e a principal tarefa de vocês
será ajudar o João, porque ele está muito perdido, né? Então, vamos lá. Aqui vocês têm o template para organizar o estudo, mas eu volto aqui daqui a pouquinho, ok? Então, quais são as situações que vocês vão precisar ajudar o João, tadinho? Primeiro, análise da logomarca. João é um contador recém-formado, né? Que com seu registro no CRC 01111 na verdade, 1, né? E o CNPJ do escritório contábil iniciaram uma carreira, né? Profissional. Ao observar a logomarca do J Contábil, identifica-se que há alguma informação obrigatória ou recomendada que está faltando. E aí, qual seria essa informação, né? Olhando exclusivamente para essa imagem. Depois, publicidade e marketing. Buscando atrair clientes, João teve a ideia de criar um outdoor na cidade, né? Com uma frase de impacto que o destaca e diferencia dos concorrentes. Analise a adequação dessa estratégia de publicidade do João às normas éticas e profissionais da contabilidade. Olha só a mensagem. J Contábil, o único contador que entende de reforma tributária. Confira, conheça. Tadinho. Depois, honorários profissionais. Essa aqui tá tão na cara que havido por trabalho, João, em conversa com um potencial cliente, uma cafeteria, propõe seu serviço de contabilidade fiscal, folha e contábil por R$ 59,90 mensais, contrastando com o valor de R$ 450 que a cafeteria já paga. Com isso, analise a proposta de João sobre a ótica da norma profissional. Será que esse serviço é condizente, né? Será que oferecer, né, parte de serviços por R$ 59,90 é condizente? Depois, aqui já brigou com o cunhado também. Sigilo profissional. Em uma reunião familiar, João, empolgado com a conquista de clientes, revelou em tom de brincadeira o faturamento mensal de 50 mil e o prolabore de 5 mil de Mário, da empresa de seu cunhado. Não podia ser de outra empresa, né? Ele era um marolo com o cunhado ainda, né? Meu Deus do céu. Da empresa de seu cunhado. Para todos os presentes, analise a conduta de João sobre a perspectiva do sigilo contábil. Totalmente incondizente. Ah, esse João tá muito perdido, esse João. Depois, reconhecimento de receita de uma incorporadora. João assume a contabilidade da Sol Incorporadora, que reconhece todas as vendas como receita no momento da assinatura do contrato com o cliente, mesmo quando a entrega dos produtos, como apartamentos em construção, ocorra semanas ou meses depois. Analise se o método de reconhecimento de receita da incorporadora está correto, né? A qual norma João deve aplicar para orientar o reconhecimento adequado. Então, como que funciona o CPC quanto a essa questão do reconhecimento de receita? Depois, registro de ativos e depreciação. Na contabilidade da ação incorporadora, João manteve 2 máquinas registradas pelo valor original de aquisição, sem reconhecer a depreciação mensal. Ai, 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 João. Justificando que os bens já estavam estragados e sem uso. Analise a conduta de João e a adequação dessa justificativa em relação às normas contábeis de reconhecimento de ativos e depreciação. 7. Essa aqui também, João, aonde você está se metendo, João? Aceitação de serviços sem conhecimento. João aceitou a contabilidade de um hospital beneficente, né? Ele acha que sozinho ele vai dar conta de tudo. Que exige um mapeamento e rateio mensal de custos operacionais. No entanto, ele não possui conhecimento sobre entidades sem fins lucrativos,
ou as especificidades de custos hospitalares, acreditando que dominará o assunto em apenas uma semana, né? Ele acha que em uma semana ele vai solucionar os problemas do mundo. Analise a decisão de João de aceitar esse cliente, considerando suas limitações de conhecimento técnico na área. Depois, João não para de fazer cagada. Conciliação bancária e omissão. Ao conciliar o extrato bancário da Sol Incorporadora, João notou que os recebimentos via Pix e depósito eram superiores ao faturamento declarado. Para evitar desgaste ou problemas com o cliente, João decidiu não comentar a divergência João decidiu não comentar a divergência e prosseguir com os serviços, agindo como se não tivesse observado o fato. Ai, 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 João. Analise a conduta de João sobre a perspectiva da ética profissional e da responsabilidade contábil. Nono e último, valoração e registro de ativos no balanço. Ao finalizar o balanço da Sol Incorporadora, João encontrou materiais de construção e imóveis acabados no estoque. Ele ficou confuso sobre como esses itens deveriam de ser lançados no patrimônio e qual valor deveria de ser utilizado para seus registros. Oriente João sobre a correta classificação e valoração desses ativos conforme as normas contábeis aplicáveis. Então, galera, essas são as 9 situações. São situações que elas não são tão complexas, tá? Mas vocês precisam consultar ou o CPC ou o NBCP. Então, assim, não significa que vai ter as duas, certo? Pode ter uma, pode ter outra. Por exemplo, né, o que tange essas questões comportamentais, né? Ah, ele omitiu a questão da receita, ele não teve o sigilo com o cliente. É sigilo profissional, é conduta profissional. Então, por exemplo, a NBCP, certo? Essa questão, né, de ele não reportar, de ele não conversar com o cliente sobre a diferença de receita, NBCT, execução do trabalho. Então, cada situação vai ter uma norma, certo? Então, pode ser conduta profissional, pode ser execução do trabalho, pode ser o próprio pronunciamento contábil, no caso da depreciação. Então, não obrigatoriamente serão os 2 itens, mas sim um desses itens, ok? E aí, agora, quanto template, né? Template para organizar esse estudo. Espera que a profa vai compartilhar outra tela aqui. Então, assim, vocês viram que o João, ele tá complexo, né? Então, vocês precisam ajudar o João. Quanto ao desenvolvimento, né? Como que isso será operacionalizado? Aqui vocês têm os itens de 1 a 9. Esses itens de 1 a 9, eles identificam a situação. Aqui, galera, a profa colocou aqui embaixo, mas isso aqui é um modelo para vocês, tá? Se vocês notarem aqui, não tem cabeçalho, nada. Então, eu já tenho um modelinho pronto aqui de cabeçalho para vocês utilizarem, para que a gente consiga identificar vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem dar 2 cliques, ó, e colocar aqui em cima na nota de rodapé. Aí você preenche aqui o seu nome, ó. Ele já fica ali, né, identificando a instituição, a disciplina e o aluno, perfeito? Mas a ideia é que vocês façam tenha essa informação. Aqui, como eu comentei, tem as situações de 1 a 9. E aqui, como é que vocês vão proceder? Vocês vão olhar se é CPC, se é NBCP, né? Ou qual norma que é, perfeito? Aqui, vocês, explique detalhadamente qual norma está sendo descumprida ou deveria ser aplicada, inserindo trechos da própria norma. Então, aqui, o que vai acontecer? Digamos que é depreciação. Vocês colocam o CPC,
aí digita um número, se não me falha a memória, é o 46, eu acho, agora não sei de cabeça, não lembro de cabeça. Depois, qual norma foi descumprida? Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês colam a norma aqui, certo? Apresente como o J contábil e João pode corrigir as falhas contábeis e as práticas antiéticas identificadas. Aqui, vocês vão dizer qual é o problema, o que está errado, né? E aqui sugira procedimentos e boas práticas para evitar que essas falhas se repitam no futuro. Aqui vocês vão visualizar, vocês vão identificar, né, dar conselhos para o João, como ele deve proceder. Então, vocês já têm a norma aqui, certo? Vocês já é, colaram a norma aqui. Opa! O que vocês vão fazer aqui? Explicar. Vocês vão explicar a norma para o João, certo? Então, até vou colocar aqui, ó, assim, ó. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Ah, sim, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar até um pouquinho maior aqui para facilitar tirar print. Deixa a professora ajeitar isso aqui, né? Porque isso aqui tá uma vergonha. Assim. É assim, ó. É literalmente isso, certo? Ó, explique detalhadamente, né, qual norma está sendo descumprida. Perfeito, faça. Deixa que a profa também pode fazer um print e colocar para vocês, né? Nossa. Então, assim, galera, ele não é um trabalho complexo, tá? Mas vocês não podem também deixar para a última hora, certo? Ah, profa, eu já trabalho na prática. Ok, né? Em 20 minutos você faz. Mas os alunos que não têm tanto conhecimento prático, às vezes vão precisar voltar, consultar a norma, né? Visualizar a NBC, fazer a leitura dela, interpretar. Aqui, galera, outro ponto. Aqui não é para vocês encher linguiça, tá? São objetivos, ok? CPC, explicar, né? Colocar a norma lá. O que está errado e como que o João soluciona isso? Qual o conselho que você dá para o João? Na própria trilha de aprendizagem, deixa bem claro, de forma objetiva, tá? Dúvidas que geralmente sempre surgem, né? Em PDF, você carrega lá dentro em PDF, gera o PDF. Vamos lá. Tem quantidade de páginas? Não, não tem quantidade de páginas. E não precisa, assim, ó, vocês não precisam fazer citação nenhuma, nada. Esquece a BNT, esquece citação, não precisa nada disso, tá? Não precisa nada disso. Então, não possui um número de páginas, tá? É você explicar de forma objetiva. Não tem essa questão de número de páginas. E não precisa de citação. Esquece a ABNT aqui nesse trabalho. Perfeito? Professora, deixa eu ver se eu entendi. Na primeira opção, a gente vai ter que escolher uma norma, ou CPC, ou NBCP. E na segunda opção, deve falar um pouco qual norma vai ser. Isso, exatamente. Aqui vocês têm que explicar a qual norma que não está sendo cumprida. Então, vocês podem, ó, inserir trechos relevantes. Vocês podem colar trechos da própria legislação ali, certo? Então, assim, de forma objetiva, ok? Quantidade de parágrafos, páginas, o quanto que vocês acharem necessário.
Claro, né? Não vão colocar ali uma frase com 5 palavras, né? Expliquem, né? Então eu diria, o mínimo um parágrafo, né? Para que vocês consigam explicar e tal. Mas assim, não existe número de páginas, palavras. A gente quer deixar aberto mesmo para que vocês busquem, né, conteúdo, leiam os CPCs e tragam, né, essa percepção, essa opinião de vocês. Isso, sucinta. Pode colocar de forma sucinta, exatamente isso. Não, é que assim, ó, se eu disser, vamos lá, né, Guilherme, de forma objetiva, eu tenho certeza que vai ter aluno que vai colocar 4 palavras, né, uma frase. Então, assim, você precisa explicar. Quanto que você precisa para explicar? Se você estivesse dando uma consultoria, né? Imagine se você, Guilherme, dando uma consultoria de fato, né? Como você explicaria? Como você colocaria? Sim, vocês fazem os 9. Precisa fazer os 9, ok? Professora, uma dúvida que acho válida. Entendo que esses tópicos precisam ser respondidos. Quanto à formação em relação à cor. Tá, peraí. Assim, ó, galera, é, vocês podem preencher exatamente como está aqui. E assim, ó, essa questão da letra, da formatação, eu vou, assim, ó, coloquem a Times New Roman. Opa, 12, tá? Que assim, ó, vamos lá, olha o que eu vou fazer aqui. Times. Tem professor que ama essa letra Arial, eu não gosto, né? Mas assim, ó, Times 12, olha que lindo que fica o texto. Sabe, parece que fica uma coisa mais estruturada, assim, mais robusta, né? Não sei se é porque a profa tem o hábito de trabalhar com a letra A, com a APA, né? Citação APA. Mas assim, Times New Roman 12, certo? Peraí. Quanto à formatação em relação à cor e adicionar uma nova coluna, por exemplo, no mercado financeiro, em que a nova norma foi aplicada. Não, não, não. Apenas façam isso, tá? Apenas esses 4 itens que vocês precisam estar preenchendo, tá bom? O CPC, a explicação, o problema e a solução para o João, tá? Se você quiser, Karina, você pode colocar na socialização, né? A gente vai ficar muito feliz se você trouxer lá no dia 2 a socialização para nós com essas informações. Professora, você poderia ensinar como pesquisar nos 2 sites que vamos usar? Bom, posso sim, claro. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá, como é que vocês vão fazer, meninas? Está aparecendo aqui, por exemplo, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Está aparecendo para vocês? Sim, tá aparecendo, professora. Perfeito. Bom, então vamos lá. O que que nós temos aqui no exercício, né? Marketing. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Honorários, sigilo profissional, reconhecimento de receita. Reconhecimento de receita. Vamos aqui no pronunciamento contábil. Ó, estrutura, redução, valor recuperável de ativos, efeitos de mudança e taxa de câmbio, demonstração de fluxo de caixa, ativo intangível, divulgação de partes relacionadas, arrendamento, pagamentos, contratos, ajustes, instrumentos financeiros, estoques,
demonstração, custo, negócio, investimento, contratos de construção, políticas, eventos, provisões, a apresentação das demonstrações contábeis, ativo imobilizado. Aqui nós temos ativo imobilizado. Aqui nós vamos ter qual item? Registro de depreciação, certo? Então, aqui vocês precisam visualizar, né? Cadê aqui? Peraí. Clica no pronunciamento contábil, ele já vai trazer o PDF de toda a norma para você. E aí, aqui você vai conseguir entender, por exemplo, ele tem aqui, ó. Aí, só um segundinho. Ó, reconhecimento, custos, mensuração, método de custeio, método de reavaliação. Lembra que lá ele trata da depreciação? Ó, aqui, ó. De 46 a 62, ele explica exatamente como proceder com a depreciação, certo? Então, nesse sentido, vocês vão precisar pesquisar, vão precisar garimpar um pouquinho. Ficou aqui atrás, espera aí um pouco. Agora, né, peraí só um segundinho. Quando viemos aqui, né, a análise da logomarca, né? Vamos aqui. Ah, mas que droga, por que que ele ficou lá atrás? Agora sim. Quando a gente fala da análise da logo, né? Aí a gente vem aqui, a NBC, a gente tem a NBC geral, né? Aqui nós temos o quê? Contabilidade eleitoral, sustentabilidade, perícia, serviços de serviço correlato. Então, aqui você vai conseguir estar visualizando os relatórios, né, da prestação de serviço. Só um pouquinho. De asseguração de informação não histórica, do setor, específicas, completas. Ó, isso aqui é em relatório financeiro, só um segundinho. Ó, aqui também fala de ativo imobilizado, a CPC 27, certo? Era o que a gente já tinha aberto, né? Então, aqui dentro que vocês vão estar visualizando um a um. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. É que aqui eu tenho tá aqui, ó. A NBCP. TTTTT. NBCPG geral, de auditor independente e de perito. Mas aqui eu quero achar aqui, ó, normas específicas, normas complementares para estar utilizando, né? Aqui, arrendamento, demonstração, valor pago, estoque, eventuais demonstrações, instruções, mensuração, contrato, tributos. Aqui eu vou ter as normas profissionais, certo? De forma mais clara, né? Então, do perito, do auditor, a NBC geral, e aqui eu tenho as técnicas, certo? E é aqui que vocês vão estar olhando e pesquisando. Então, norma geral do profissional, né? A do profissional eu vou estar olhando aqui, a APP, a PA, a PG. E a técnica eu vou estar olhando aqui, a norma complementar. Do setor público, no caso, não tem nenhuma pergunta de setor público, não tem nenhuma pergunta. Vocês, na verdade, vão focar mais na complementar e aqui a P geral, tá? Essa é a verdade. Os outros, de sustentabilidade não tem nenhuma, de conta não tem, de perícia não tem,
serviço correlato não tem, asseguração de informação tem, né? Aqui vocês podem utilizar esse item, né? Naquele item que fala principalmente do sigilo. Mas a maioria é o geral e a completa aqui, tá? E aí o pronunciamento vocês têm que visualizar o que fala, ativo mobilizado. Eu abro o ativo mobilizado para visualizar a questão da depreciação, certo? Tem na trilha de vocês, mas eu passo aqui, bem tranquilo. Deixa eu só fechar essas 90 mil abas que tem aberta. Conselho Federal de Contabilidade. Já vou colocar aqui para vocês. E Comitê de Pronunciamento Contábil. Já está aqui para vocês também. Tranquilo? Galera, alguma dúvida? Lembrando que vocês carregam em PDF, certo? Algo que vocês queiram comentar, que não ficou claro, que vocês querem ajuda. Lembrem-se que, galera, vocês estão explicando para o João, né? Tadinho, o João, ele tá bem perdido, né? Galera, semana que vem a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, conforme as dúvidas forem surgindo, podem mandar no Teams ou tragam na semana que vem que a gente vai estar aqui para auxiliar vocês. Eu só peço, de forma bem encarecida agora, não deixem para a última hora, tá? Semestre passado, teve alguns alunos que deixaram para a última hora e depois não conseguiram entregar. Galera, passou o prazo de entrega, a gente não consegue fazer milagre, tá? Então, assim, não deixem para a última hora, por favor. Não, não, galera, ele é assim, ó, a ideia desse trabalho é para que ele seja prático, para que vocês façam de forma prática, certo? Débora, pode falar, Débora. Já mostro, tá? Ah, peraí, Profi, só sim, para ver se eu entendi. Então a gente vai ter aqueles 9 problemas, enfim, do João, e a gente vai tratar todos eles todos, naquela planilha, e é todos. somente a planilha que a gente vai mandar em PDF. Exatamente isso, exatamente isso. Daí Tá. lembram de colocar o cabeçalho, né? A profa vai colocar o cabeçalho aqui de novo, Tá. é só para que dê para identificar vocês também. Mas é só isso. Não precisa de citação, não precisa de nada disso. É para ser um trabalho prático. Sim, já mostro aqui. Aqui, ó, a profa colocou aqui no rodapé, né? Mas vocês não precisam obrigatoriamente colocar nesse local aqui, certo? Pode colocar embaixo aqui, como a profa colocou também, né? Quer jogar a tabela para baixo, né? E tirar daqui, não tem problema, vocês podem fazer também, ok? Aqui vocês conseguem colocar aqui em cima, mas espera aí que não tá dando certo. Aqui tá travando um pouquinho. Mas vocês podem colocar aqui, bem tranquilo, tá? É só para que a gente consiga identificar o trabalho, tá bom? Ou se quiser deixar abaixo também, ficaria mais bonito colocar aqui em cima, mas eu não tô conseguindo mudar de lugar aqui.
Mas, enfim, o importante é que tenha a identificação, né? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos estar Não, é assim, é um trabalho. E isso, galera, individual. Individual, ok? Carrega lá dentro de notas e avaliações. E ele é bem simples mesmo. É para ter uma perspectiva bem prática, né? A ideia é trazer vocês para a perspectiva prática. A ideia não é trazer algo complicado, complexo, né? Isso, é PDF mesmo. Não, não precisa o nome da profa, só se vocês quiserem mesmo. Mas não precisa, tá? Só se vocês quiserem. Vamos lá. A socialização é aquela pergunta que você responde lá dentro do portal, tá? É, a pergunta que vale, a socialização que vale nota é a pergunta dentro do portal. Entretanto, né, seria interessante que vocês trouxessem os slides aqui para apresentação também, né, para que a gente tivesse essa interação, né, vocês pudessem apresentar e a gente conseguisse ter essa troca de informações, isso. Isso é aquela pergunta dissertiva, exatamente. Só se você quiser, Larissa. A gente tem a socialização no dia 2 de dezembro, tá? Se você quiser trazer o seu trabalho para apresentar, no dia 2 de dezembro a gente vai ter esse dia, né, para apresentar. Mas a apresentação não é obrigatória, tá? A gente incentiva e fica muito feliz se vocês vierem apresentar aqui, mas a socialização aqui não é obrigatória, apenas a pergunta que vocês respondem, tá? Notas e avaliações, exatamente, Sabrina. Não, não precisa anexar slide, nada. Não precisa. Isso, o slide não, ele não é obrigatório. O slide é só para quem fazer a apresentação aqui no dia 2, tá bom? Claro que Prof. Tamiris e eu ficaríamos felizes se todos pudessem apresentar, mas a apresentação ela não é obrigatória e só faz o slide quem quiser apresentar aqui no dia 2 de dezembro, tá? Ah, profa, eu não quero apresentar aqui, eu vou fazer o trabalho, vou carregar lá no AVA, vou responder aquela pergunta, né? Se você fizer isso, aí você já está de férias.
E lembrem-se, galera, vão desenvolvendo e tragam aqui na semana que vem, né? Para que na semana que vem, para que a gente possa debater, analisar, olhar, né? Interagir. Mais alguma dúvida, galera? Senhora, pode resumir o trabalho, por favor, que tem que fazer nessa tabela? Entendi que era para trazer a solução para o João, mas no caso temos que criar uma situação. Não, 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 deixa eu pegar aqui. Ah, aqui. Peraí. Galera, assim, ó, vocês têm aí situações aqui. Então, lá na trilha de aprendizagem, já vai aparecer os problemas, né? O que que o João está fazendo de errado? Aqui na trilha de aprendizagem, já aparece o que que o João está fazendo de errado. Vocês precisam ir lá naquele Word, né, e ajudar o João, né, ajudar o João, que ele está fazendo um monte de coisa errada, então a ideia é que vocês ajudem ele a fazer certo. Então, as questões já estão todas aqui. Aí, aqui nesse Word aqui, ó, aí vocês vão, né? Lá tem a numeração. Aqui vocês vão olhar a numeração. E daí, indique qual CPC, né, ou NBCP são aplicáveis a essa situação. Apenas coloca o CPC. Explique detalhadamente qual norma está sendo descumprida ou deveria ser aplicada. Aqui você explica, né? Vocês podem colar a norma aqui, inclusive. Apresente como J Contábil e João podem corrigir as falhas contábeis e ou as práticas antiéticas identificadas. O que está errado, né? Qual o problema? Sugira procedimentos e boas práticas para evitar essas falhas e que se repitam no futuro. Então, você explica a norma para o João e daí frisa para ele que ele não pode mais cometer esse tipo de erro, certo? Isso, assim, você não precisa, a ideia não é vocês encher linguiça, tá? A ideia é vocês escreverem de forma sucinta, de forma clara, né, como vocês fariam para o cliente. E explicar conforme a norma ele cometeu tal erro. Isso é perfeitamente assim, Edneia, é exatamente isso. É isso mesmo. Isso, ali nesse primeiro item você só cita a numeração do CPC e o nome, né? A CPC tal, ativos intangíveis, NBC tal, é regra geral, né? É isso mesmo.
Galera, mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram questionar? Algo que não ficou tão claro para vocês? Galera, assim, ó, não é para ser um trabalho árduo, complexo, certo? A ideia é que vocês consigam fazer, desenvolver, ter essa experiência prática, né? Então, se imaginem vocês de fato dando consultoria para um cliente, né? Não entendi, Vivian. Qual seria a tua dúvida? Ah, tá. Mais algum ponto? Ah, eu mesma perguntei, né, se tinha mais alguma dúvida. Desculpa. Algo mais, galera? Assim, ó, se vocês quiserem já ir botar a mão na massa, né? Se vocês quiserem já começar a não vai ter não precisa de capa, não precisa de nada. Vocês só precisam colocar aquela informação ali para que para que a gente na hora de fazer a correção consiga identificar o nome de vocês, né? Deixa eu colocar aqui novamente, né? Essas informações aqui, só para que a gente consiga identificar vocês, né? E lembrem de enviar em PDF. Envio em PDF. Não, não, isso não precisa, não. Só o nome mesmo. É assim, galera. Se vocês quiserem, já quero começar a fazer agora. Super tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Eu só peço para que não deixem para a última hora, galera. Não deixem para a última hora, por favor. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Eu gostaria que. Ah, isso, lá na trilha de aprendizagem vocês baixam o template, tá? E isso não precisa de citação, nem nada disso. Não, é lá no template. Eu não consigo carregar ele aqui para vocês. Lá no template vocês conseguem baixar. Mas assim, ó, é para ser uma atividade bem simples, galera, tá? Bem simples mesmo. Isso, 9/12. Ó, eu tentei mandar o template por aqui, não sei se deu certo ou não, tá? Não, acho que não Ele anexa não não, vai, né? professora. Eu coloco em equipes para eles amanhã. Ah, A não, gente não perfeito. consegue anexar. É, Acho que fica com aqui uma exclamação e não vai. eu tentei mandar a planilha Não vai, do né? pessoal de contabilidade geral também não foi, Mas assim, ó, vocês têm tudo lá na trilha de aprendizagem. Qualquer coisa, aqui, ó.
Vocês conseguem baixar tudo aqui na trilha de aprendizagem, gente, de forma bem fácil. Bom, galera, não sei se a prof ainda tem algum aviso ou não. Não, da minha parte aqui tá tranquilo, né? Se ninguém tiver dúvida, nós podemos até liberá-los. Bom que vocês já vão começando a Isso. fazer, né, gente? Isso foi o que eu pensei. É assim, ó. Ah, se quiser ir, deu boa? Não, show, melhor ainda. Então, mas é importante que vocês acessem a trilha de aprendizagem também, tá? Então, Até para assim, ó, poder entender, galera. né, professora, o desafio, se ler. Isso. Então, assim, ó, se vocês quiserem, a gente libera vocês, né, para já começar a trabalhar, desenvolver esse trabalhinho. E qualquer coisa, manda uma mensagem no chat para a profa, né? Vocês conseguem contatar a profa Tamires, eu também, bem tranquilo, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, assim, uns 2, 3 dias, mas eu respondo. Então, sintam-se bem à vontade. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, as dúvidas serão apenas no ambiente Java? Não, não, a gente não tem grupo de Whats, tá? Mas na semana que vem estamos aqui. Na semana que vem estamos aqui, vocês podem trazer as dúvidas de vocês na semana que vem também. O grupo de Whats é aqui no chat da disciplina. Esse é o nosso grupo. Aí vocês Isso podem aí. mandar aqui, eu não fale com o mediador, tá? Mas se vocês quiserem até aproveitar esse tempinho, dá uma lida aí, a gente tem que ler, não adianta. E tá bem fácil para ler, assim, é rápido, é pequeno da leitura, que vocês vão entender o que que vocês têm que fazer. Se fosse vocês, eu lia, resumia o que que tá pedindo, vai pegando por partes, que vocês vão conseguir fazer bem rapidinho. Ah, tem o código de saída, né? Tô liberando vocês. Eu não mandei o código de saída. Obrigada, Márcia, por ter lembrado. Peraí que já tá saindo. A trilha só tem uma página, uma unidade? Sim, na verdade Isso, é etapa única. é isso mesmo. Gente, tem um mosquito aqui que eu tô brigando com ele, não sei se vocês perceberam. Nossa, eu tô irritada com o bendito. Eu vou mandar aí para vocês. O código é 111, tá? Aí já editei lá, já tá fixado e vou mandar aí para vocês novamente, tá bom? No mais, pessoal, podem mandar mensagem aqui a hora que vocês quiserem, lá no Fale Mediador, como mediador também, tá? Eu, assim, eu sempre, graças a Deus, ando bem adiantada com meus prazos, então eu consigo dar um retorno para vocês breve, tá? Então, é isso. Então, podemos liberá-los, né, professora? Sim, galera, quero desejar então um excelente restinho de noite a todos, excelente restinho de semana, né? Sintam-se à vontade para nos contatar. E na semana que vem, aguardo todos vocês aqui, né, para mais uma aula. Então, venham munidos de dúvidas já para que a gente consiga auxiliá-los, tá bom? Se quiserem até abrir, né, assim, mostrar mesmo, assim, porque como não tem correção Isso, prévia, pessoal, a aula, né, isso, professora, é usada para isso mesmo, tá? Não precisa isso ter aí. vergonha, só a gente aqui mesmo, não tem problema. Melhor errar aqui para poder consertar, para poder acertar e tirar a nota boa lá, né, depois. Isso, é verdade. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau, até semana que vem. E para as dúvidas, vocês já sabem, tá bom? Boa Então, tchau, tchau. noite, galerinha. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Beijão. Se cuidem.